Pessoal, hoje nós estamos aqui em Uberlândia com o magnífico aquário do Eterno Júnior, que é um aquário que é referência na cidade de Uberlândia. Existem outros, mas nenhum desses outros chega aos pés desse sensacional sistema marinho que ele tem, um verdadeiro pedaço de oceano na cidade de Uberlândia. O nosso amigo Eterno, participante já de várias matérias, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa, para poder estar mostrando esse aquário para o mundo inteiro. É um sistema que hoje ele tem qual litragem? O aquário hoje deve dar uns 400 litros, 400 litros cúbicos. 400 litros. O sistema que nós temos hoje é de Balen, injetor de cálcio. Como é que você está trabalhando? Atualmente estou usando Balen. A gente usa Balen e também o biocálcio. Biocálcio. Uma medida de biocálcio e justamente com Balen. Porque os corais aqui ele tem SPS, LPS, soft. Isso. É uma mistura, né? Não é muito adequado às vezes. O aquarista opta por uma dessas linhas, né? Certo. O soft ou o SPS. E no seu caso você conseguiu reunir todos esses corais em um sistema único. No caso, os corais doces que mais favorecem esse tipo de água dá para conciliar. A sua TPA é feita em quanto por tempo? É semanal ou quinzenal, não tem muito regra não. Quantos por cento que você faz? Faço hoje faço 25 litros semanal. 25 por semana. Certo. E o sistema NPX você não está usando mais? Não, o NPX não. Não deu muito certo o Não, sistema? não deu certo. O NPX eu tentei por 2 vezes, só que ele começou a vir esse ano. Sendo bactéria? Sendo bactéria. Não sei se devido a luz que não estava conseguindo tirar toda a matéria orgânica, alguma coisa assim. Só que teve que tirar ele. E aquela famosa areia de gato, você vem utilizando? O miau. A areia de gato eu coloco ele, deixo 20 dias, só que aí eu pego e tiro a areia, fica um mês mais ou menos, sempre intercalando com espaço de tempo. Porque para quem não sabe, o problema do uso contínuo da areia de gato é que ele remove todos os nutrientes naturais da água, né? Então tem que saber usar, doses homeopáticas. Controvérsias, né, na areia. Muita controvérsia. Muitos não gostam, outros defendem. Complicado. Foi um trabalho feito ali por determinadas pessoas. Se deixar direto, zero demais, pelo menos no meu caso aqui. Certo. E aí você percebeu o quê? Que os corais começam a murchar, derrete? Os corais parece que eles não ficam tão inchados, inflados, né? Parece que começa a sentir falta. Por a maioria ser corais com sólidos, corais moles, eles necessitam um pouco desses nutrientes, né? E ele começou a zerar muito. Então, se deixar direto, não é legal. Você faz algum tipo de reposição de elemento traço? Não. Ou só com o sistema básico? Só o sistema básico. E alimentação, acho que uma vez a cada 10 dias, vai ver. Certo. Usa algum tipo de zooplâncton, fitoplâncton? Uma vez por mês também? Sim. Não, uma vez a cada 10 dias. Uma vez a cada 10 dias? Tá. Não tem muita regra, não. Entendi. E o seu foco período ele vem de quanto tempo? 2 e meia e 10 e meia, 11 à noite. Hoje já desliga. O sistema que nós estamos vendo é uma bomba WP-40 que toca um aquário de 2 metros facilmente, com todos os corais que vocês estão vendo aí, sem zona morta, não é, Eterno? Eu tentei colocar apenas uma bomba, o ideal seria colocar 2, né? Certo. Cada lado ali, para aumentar um pouco a circulação. Porém, como tem alguns manchos, os corais que gostam bem da circulação, eu deixei eles do outro lado do aquário, então não está bom, porque eu deixo uma circulação menor, né? Certo. Menor. Então, assim, eu acho que eu consigo alocar os corais de acordo com a necessidade, né? Quero mais circulação, põe no nada. Quero menos circulação para aquele coral que coloco no outro. E uma bomba só para tocando essa coisa de 2 metros. Ele tem 2 metros por quanto mesmo? 2 metros, 45, 45. 2 metros de comprimento, 45 de altura, 45 de largura. E alguns corais ali, como a cantastreia,
como Amigo. Montípora Capricórnio, Sim. a evolução deles está vindo rápida? Ah, péssimo. Esse aquário a cada 6 meses, 6, 8 meses no máximo, Tem que tirar uma tem que muda tirar, dela. tem que fazer a poda, como a gente costuma dizer, tem que fazer uma poda ali, tirar porque não consegue. Então, pessoal, daqui a 8 meses o Eterno está prometendo aí muda de todos esses corais que vocês estão vendo aí embaixo. Certo? O pessoal da edição está fazendo um potezinho aí, olha. Vamos ter Zoanthus, Montípora, Cantastreia, Torche, Hammer, Frog, tudo isso daí, não é? Tá certo. E o sistema do pedaço do oceano do Eterno, ele tem uma dosadora Bain, um skimmer, uma bomba de circulação, o reator de NPX que foi desligado, que não precisa mais de utilização, e para quem não sabe, ele usa o chiller, mas ele não usa aquecedor no sistema dele. Explica um pouco para a gente, né? Como que é não ter um aquário, ter uma temperatura estabilizada, sem o uso de aquecimento. Nossa temperatura aqui é um pouco alta, né? Então, assim, no aquário, se eu não colocar nenhum tipo de refrigeração ali, apenas um utilizar o ventilador, ela chega a 30 graus. 29,5, 30, né? Com o chiller, eu consigo manter 26,5, 26,5, 26,7. Eu varia esse 0,3. 0,3 décimos. Na época do frio, do inverno, cai menos de 20 graus. Aí você fala, não, mas 20 graus. De 26 para 20? E como que é no inverno? Não tive problemas com peixe. Os corais devem ser de tanto, eu acho. O problema são os animais. Né? São os animais. São os peixes, né? O íctio, né? Íctio, Com a alteração da temperatura. 13 anos aí que eu mexo com aquário marinho, pra falar a verdade. Nunca coloquei um aquecedor. Nunca precisou. Não. E aqui na cidade todo mundo usa aquecedores ou você é uma exceção da regra? Não, eu acho que tem vários adeptos aí também, né? Somente eu não. Eu conheço quem tem aquecedor. Muito bom, muito bom. E para quem está escutando o barulhinho no fundo, é o novo aquarista. É o filho do Eterno, que nasceu há pouco mais de 6 meses. E vocês vão ter aí, daqui uns 5, 6 anos, um novo conceito aqui, puxando o pai. Vocês vão ver o aquário que o menino vai montar. Não é verdade? Alguém para me ajudar? Precisa ter alguém para ajudar na TPA. Na TPA, alimentação. E o skimmer que o Eterno está utilizando hoje seria um skimmer para qual litragem, Eterno? Para 2.000 litros. Para 2.000 litros. E o copo suja bem? Como é que é isso? A frequência de limpeza dele? Manda uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Você não acha que um skimmer é muito forte para aquário? Porque dizem aí que o skimmer aponta o dobro da litragem do sistema. Que um skimmer com uma maior litragem, ele acaba retirando todos os nutrientes da água. Porque o skimmer é um desnatador. Sim. E no seu caso aqui, nunca teve nenhum tipo de problema? Geralmente o conceito que eu tenho de 2 a 3 vezes, né? O valor, 400 litros, 1.200, tocaria esse aquário. Tanto é que eu toquei por muitos anos com um aquário de 500 litros. Esses 2.000 litros já estão uns 6 meses que eu estou comendo. Eu tocava com 500 litros. E eu não notei tanta diferença, assim. Eu acho que o de 500 litros estava tirando, esse 2.000 também Tá mentindo. tira. Não é que está tirando a mais. Se pudesse voltar, voltaria para um de 1.200 ou permaneceria com esse? Eu acho que poderia voltar sim. Um de 1.200? Poderia colocar um de 1.200. Eu tinha um de 500, mas um de 1.200 vai ter jeito normalmente. Eu acho que a alimentação, como a alimentação dos peixes é apenas uma vez ao dia, não é o correto, né? Sim, vocês costumam alimentar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, uma vez ao dia, não deixar a comida cair no substrato, né? Devagarzinho, o peixe. Eu acho que isso ajuda bastante. A forma também do peixe está pouco, está apenas 7 ou 8 peixes, se não me engano. 8 peixes aí, Então, não são peixes tão grandes, né? E eu acho que é legal. Não tem problema, é um nacional e está rodando. Tá de parabéns. Pessoal,
Espero que vocês tenham gostado de mais dessa entrevista. O nosso muito obrigado aqui para o Eterno, que nos recebeu a nossa equipe aqui na casa dele, para poder mostrar para vocês esse paraíso, né? Paraíso aí, que é o oceano na casa do Eterno. O pessoal de Uberlândia que conhece o Eterno sabe que já saiu em jornais, saiu em revistas, é referência aqui na cidade. O contato do Eterno vai estar aí embaixo. Quem tiver dúvida, sugestão, informação, só postar. Entre em contato com o Eterno e vai trocando uma ideia com ele, que tenho certeza que ajuda todo mundo, como sempre ajudou. E até a próxima entrevista em algum lugar aí do Brasil. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Obrigado por curtir a nossa página, por serem nossos seguidores e grandes sugestões de reportagens, de matérias. Tá joia? Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.